Bom dia. Eu não tenho o dom da escrita. Trabalho lendo, escrevendo o dia inteiro, tal, mas eu não tenho o dom da escrita de uma obra literária. Acho que se eu tivesse, eu ia fazer um compilado dos lindos casos do seu Pedro. Tem história para contar, tem história. Mas aí teria que fazer um trabalho de pesquisa também, eu não conheço todas, né? Tem que conversar com o senhor, com a tia Ivone, tio Hélio, aí. Alguns casos dele são pitorescos. Minha mãe conta alguns também, mas ela conta aqueles que mais fazem rir, né? Mas tem muita sabedoria. Boa lembrança. Também fica meu carinho ao meu avô. São Pedro. Por falar em Pedro, a passagem que eu vou tratar hoje diz respeito a Pedro também, né? Foi escolhida a dedo por causa da data comemorativa. Eu falei bom dia para vocês, então, falei bom dia meio de costas, né? Bom dia, parabéns, obrigado por estarem aqui presentes, sejamos todos abençoados, que essa manhã seja repleta de luz, de boas energias e que a gente possa sair daqui melhor do que chegou, né? Que ao final da manhã a gente possa estar mais inspirado, animado para fazer o bem, para evangelizar. Essa é a proposta do dia. Falta de educação, já se viu não cumprimentar o público. Mas tudo bem. Você sabe que tem aquela passagem que é famosa, né, de Pedro, que ele nega Jesus 3 vezes, né, antes da crucificação. Quando perguntam se ele é discípulo de Jesus, ele nega, diz que não conhece Jesus, né? Suas fragilidades humanas, que todos temos. E isso não tira o valor, não tira a importância de Pedro no Evangelho. E eu leio, na sequência do Evangelho, que depois da crucificação, Jesus aparece outras tantas vezes aos seus discípulos, né? Primeiro para Maria, depois ele apresenta para o colégio apostólico dos discípulos, mesmo dentro da sala, do cenáculo. Tomé não estava, numa terceira vez ele aparece para Tomé também. E, na sequência, a vida segue, né? Os apóstolos continuam nas suas atividades diárias e vão pescar. Como pescadores que eram, eles foram pescar. Eles estavam numa manhã propícia para pesca, mas não pegaram nada. Não pegaram nada. Aí, quando eles estavam voltando, de novo eles viram na margem uma pessoa, reconhecem logo que é Jesus, João. João reconhece que era Jesus. E as curiosidades de Pedro, né? No Evangelho diz que quando João fala, olha, é Jesus, Pedro, que estava nu, coloca o seu manto, mergulha e vai ao encontro do mestre, né? Eu fiquei imaginando a cena do cara pescando pelado, né? Pedro devia ser um cara curioso. E quando eles estão chegando, o mestre pergunta, e aí, pegaram o peixe, trouxeram o peixe? A gente não pegou nada. Eu falei, pô, já vi essa cena, né? Eu já vi essa cena, né? E, de novo, ela se repete. O mestre fala, joga sua rede ali do lado direito. E, de fato, ele joga e puxam muitos peixes. Diz o Evangelho de João que foram 153 peixes naquela lançada de rede, né? E quando eles trazem as redes para a margem, Jesus já estava com a fogueira. Jesus já estava com a fogueira montada, já estava com os pães e outros peixes já estavam sendo assados. E, como sempre, ele partilha o pão, né? Ele partilha o pão com os apóstolos, partilha o peixe e se alimentam. Depois dessa alimentação, dessa refeição, o mestre se dirige a Pedro. E, naquela clássica pergunta, ele faz, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Jesus, claro, mestre, eu te amo, sabes que eu te amo, né? E ele responde, então alimenta meus cordeiros. Depois de um instante, Jesus pergunta de novo, né? Pedro, tu me amas? Pedro responde novamente, Jesus, tu sabes que te amo, né?
E Jesus responde: então apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele deve ter caído em si, né? Ele falou, ele perguntou 3 vezes porque eu neguei 3 vezes, né? Aí ele deve ter caído em si, né? E ele responde, já um pouco entristecido, eu diria que envergonhado. Ele diria que sim, mestre, tu sabes de tudo, tu sabes que te amo, né? Ele fala, então alimenta minhas ovelhas. E na sequência desse diálogo ele fala, vem, segue-me. É o convite que Jesus fez a Pedro nessa passagem. Essa passagem, eu a compreendia de uma forma equivocada, né? Sabe aquele negócio de, eu ouvi dizer, tal, mas você não vai na fonte, né? Então, quando você não vai na fonte, você perde alguns detalhes que são muito ricos. Por exemplo, nessa passagem, eu achava que Jesus falava as 3 vezes, apacenta minhas ovelhas, para Pedro. Tu me amas? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Eu achava que Jesus falava 3 vezes. Mas quando eu tomei contato com o texto realmente do Evangelho de João, está no 4º Evangelho, Evangelho de João, eu percebi que tem uma diferença. Primeiro ele fala assim, alimenta meus cordeiros. Depois ele fala, apacenta minhas ovelhas. E por fim ele fala, alimenta minhas ovelhas. Jesus, como um bom mestre, como um bom guia, como um modelo, ele não perdia a oportunidade, ele não usava palavras fora de contexto, tudo ele tinha uma razão de ser, tudo ele pensava além do momento, ele pensava no futuro, pensava naquilo que viriam depois, nas gerações que viriam depois. Então, cada palavra dele tem um significado que nem sempre a gente consegue compreender, nem sempre a gente consegue captar. Hoje, no meu momento evolutivo, no meu momento de estudo, no meu momento de experiência de vida, ao longo desses mais de 32 anos que tenho, ninguém acredita quando eu falo isso, né? Mas é verdade, eu tenho 32. Mais alguma coisa, mas 32 eu tenho. Ao longo desses 33 anos de vida, então, errei, 32, a gente vai mudando de experiências, a gente vai mudando de pontos de vista, a gente vai ampliando os horizontes. Então, hoje eu consigo entender algumas coisas desse texto que eu não lia antes, que eu não compreendia antes, o que não quer dizer que ainda eu vou extrair tudo, né? Tanto que eu vou confessar logo uma suprema ignorância em relação ao texto, mas que não tira o mérito. Quem sabe quando eu tiver 51 eu já consiga extrair alguma outra coisa, né? Para bom entendedor, vem a palavra basta, né? E quando ele faz essa distinção, primeiro ele fala cordeiro, alimenta os meus cordeiros. Bom, primeiro Jesus se coloca como o grande pastoreador, o grande pastor. Ele mais de umas vezes nos coloca como as ovelhas que o Pai lhe confiou, como os cordeiros que o Pai lhe confiou. Mais de uma vez ele fala, olha, o Pai me confiou outros apriscos, né? Então, ele não só essa humanidade aqui, como outras humanidades, Jesus é o gestor, é aquele que cuida, é aquele que orienta, né, e possibilita com que a gente cresça. Mais de uma vez ele usa essa expressão a se referir à humanidade como suas ovelhas. E quando ele fala em cordeiro, cordeiro é o filhote da ovelha, né, e do carneiro. Então, indiferente de ser macho ou fêmea, são os filhotes. Eu acho que ali ele fala alimenta. Quando a gente fala alimenta, é o zelo, é o cuidado que a gente tem que ter com a infância, com o que a gente tem que ter com aqueles que ainda são ignorantes. Jesus não está falando apenas de alimento material, né? Ele está falando de alimento espiritual, ele está falando daquilo que é relevante. Ele, quando encarna, ele não vem para ensinar as coisas do mundo. As coisas do mundo ele dedicaria para a ciência. Ele vem para ensinar as coisas do Espírito. Por isso ele fala do reino de Deus, por isso ele fala que o reino dele não era deste mundo. A todo momento ele está falando da vida eterna. Ele vem falar das coisas do Espírito. Então, se a gente tiver a leitura apenas baseada em coisas da vida, em coisas do mundo, a gente está perdendo o que é de essencial em Jesus.
Então, tudo que a gente lê de Evangelho, tudo que a gente lê de Espiritismo, tudo que a gente lê a respeito dos ensinos de Jesus, a gente tem que ter sempre isso por pressuposto. Tudo tem que ser interpretado à luz da vida eterna, à luz do Espírito. Nós temos que alimentar o Espírito. Né? E quando ele fala de alimenta os cordeiros, os meus cordeiros, ele está falando assim a Pedro, Pedro, cuide para que esses meus ensinos cheguem aos ignorantes, aqueles que ainda não tiveram contato comigo. Então, ele começa a depositar em Pedro primeiro e depois a todos os seus apóstolos a atividade, a responsabilidade de serem os evangelizadores. Aqueles que, após ao seu regresso espiritual, cuidariam da divulgação da mensagem do Cristo, divulgariam os ensinos do Espírito, falaria das coisas da alma. Na sequência, na segunda pergunta, ele expande isso para, não mais alimenta, né? Agora ele fala em apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas, agora a gente está falando de indivíduo adulto. Ele sai do cordeiro e vai para as ovelhas. Volto a dizer, ele não dava ponto sem nó. Aquilo tem uma razão de ser. Que hoje eu interpreto como, olha, é o cuidado que Jesus tem na sequência formativa do Espírito. Não é só alimentar, dar as primeiras letras, dar os primeiros ensinos aos cordeiros. E, a partir daí, ele que se virem, vão para o mundo e cada um por si, Deus por todos. Não, há uma sequência, há um cuidado, há um zelo. Quando ele fala, apacenta as minhas ovelhas, apacentar é um pouco mais que alimentar. Por falar nisso, apacentar não tem nada a ver com ficar em paz, viu? Deixar em paz. Outra coisa que eu me ignorava bastante. Tempos atrás, eu fui, na inocência, achava que apacentar é fazer com que todas fiquem em paz. Não, não é isso não. Apacentar é zelar, é cuidar, é fazer com que eles tenham o alimento, sejam levados ao campo onde vão sim se alimentar, no pasto, mas também vigiar, também zelar para que não haja nenhum perigo, para que os lobos não as ataquem. Então, também o evangelizador ali direcionado a Pedro, mas Pedro representando todos os evangelizadores, e já já a gente vai falar um pouco mais disso, a sua missão é orientar e zelar pelas ovelhas também, não só pelos cordeiros, mas pelas ovelhas. Aqueles que agora já têm sim o discernimento, já estão em escolhas próprias, já usam o livre-arbítrio, como não usavam na infância, mas que nem por isso deixam de ter a necessidade de cuidados, que nem por isso deixam de ser merecedores e exigem o nosso zelo, como evangelizadores. Se a gente não precisa ter para com eles o zelo da alimentação, o zelo das primeiras letras, a gente precisa, como evangelizadores dessas ovelhas, cuidar para que ideias falsas não venham afetá-las. Cuidar para que as escolhas que farão, porventura, de agora em diante, sejam, na verdade, das escolhas do Espírito, e não só na verdade das coisas do mundo. E na terceira advertência, quando ele fala, alimenta as minhas ovelhas, ele está na sequência reforçando este papel do evangelizador. Aquele que vai divulgar as coisas do Espírito, vai cuidar das informações, que vai desvirtuar, tirar, quebrar o paradigma da matéria. Aquele que vai fazer com que a gente repense o nosso dia. Jesus estava convidando Pedro a ser o símbolo daquele que nos tira da ignorância. Ele estava atribuindo a Pedro a responsabilidade de ser o propagador das suas ideias. E, por extensão, estava fazendo esse convite a nós. E aí eu fiquei me perguntando, por que só a ovelha vai ter esse zelo todo? E o carneiro? O carneiro não tem zelo com ele, não?
Porque ele falou do cordeiro, filhotinho, falou da ovelha, mas não abriu a boca sobre o cordeiro. O cordeiro é o seguinte, gente, se vira. Se vira. Eu fiquei pensando que deve ter uma razão de ser, e talvez aí mergulhe a maior parte da minha ignorância a respeito deste trecho do Evangelho. Mas o que não me impede de especular algumas coisas, refletir devagar. Lendo a respeito, no curso rápido, sistemático, ultra rápido, de ovinocultura que fiz para preparar esse tema, eu descobri que o carneiro tem uma característica de gênio, que ele é agressivo. Quando comparado com a ovelha, os criadores observam que a ovelha é extremamente dócil, enquanto que o carneiro, ele é agressivo. E por que ele é agressivo? Porque ele é extremamente orgulhoso e egoísta. Sou eu que estou trocando, porque orgulho e egoísmo é uma característica nossa, né? Mas o carneiro, ele se acha o dono do rebanho. Ele acha que ele manda. Isso está escrito nos ensinos que obteve na excelente fonte de consulta Dr. Google. Inteligência artificial. Né? Então, desculpem os mais entendidos em ovinocultura, mas a mim chamou a atenção esse aspecto. Tá? Que pelo fato dele se achar o dono do rebanho, ele é agressivo. E ele fica brigando com os outros machos porque ele quer ter o domínio daquele rebanho. E isso, aliás, é uma das razões pelas quais alguns criadores apartam os carneiros das ovelhas, para tirar um pouco desse sentimento que o carneiro tem de achar que ele manda naquele pedaço. Além de outras razões de trato também, de higiene, cuidado do ciclo da criação das ovelhas e tudo mais. Mas isso, quando eu captei esse entendimento, eu fiquei pensando assim, poxa, Jesus mais de uma vez disse, não jogue pérola aos porcos. Também ele disse, numa das passagens, olha, ame seu inimigo, faça o bem àquele que não te quer bem e ore por aquele que te calunia e persegue. O Cristo, em diversas vezes, ele deixa muito claro que ele não quer embate. Ele não quer impor a ninguém as suas ideias. Ele não vai à luta. Ele não vai lá, chacoalha a cabeça do cara até ele aprender. E eu acho que o carneiro representa isso. É a teimosia, é o orgulho, é aquele que ainda não está preparado para as coisas do Espírito. Então eu fiquei supondo que Jesus estava mais uma vez orientando Pedro, dizendo assim, leve o alimento do Espírito àqueles que o querem, àqueles que estão preparados para digeri-lo, àqueles que estão no momento de vida que o possibilita aprender essas coisas. E não tem nada a ver com macho e fêmea. Tem a ver com condição espiritual, com maturidade espiritual. Deve ter várias fêmeas carneiro, entre aspas, né? E vários carneiros ovelhas, por assim dizer. Independente do sexo, existem pessoas que estão preparadas para receber as coisas do Espírito, enquanto outras não. E Jesus está dizendo, leve o alimento para aqueles que têm condições de aproveitá-lo. Sem imposição, sem violência, respeitando o tempo de cada um. E eu acho que isso faz com que a gente se precavenha em relação a muitos conflitos. Quantas vezes a gente observa uma realidade, observa uma verdade, aprende uma verdade e quer impor àquelas pessoas com as quais nos relacionamos, às vezes convivemos. Um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai. E a gente, olha, você precisa ver isso.
Olha, você não está se dando conta disso. E não está mesmo. E muitas vezes, a criatura ainda não está pronta, ainda não se tornou ovelha para receber esses ensinos. E a gente vai apenas criar uma dissensão, criar um conflito, gastar energia desnecessariamente se a gente tentar impor as nossas crenças e às vezes até mesmo as verdades que conhecemos. Então eu interpreto dessa forma a questão da ausência dos carneiros na passagem. Não deixa de ser uma forma da gente compreender. E eu acho que, como eu disse, Jesus estava preparando Pedro para a atividade do evangelizador, né? A partir daquele instante, desde sempre, ele vinha preparando os apóstolos, né? Quando eles os ensinava. Eu acho que a primeira tarefa do evangelizador, é evangelizar-se. Evangelizar-se. O Cristo escolheu pessoas simples para serem os seus primeiros discípulos, seus apóstolos. Isso simboliza, representa exatamente essa potencialidade que nós temos a todos. Todos temos essa potencialidade. Ele não foi escolher dentre o grupo de pensadores, ele não foi escolher dentre os grupos dos eleitos da matéria. Não, ele foi escolher dentre os simples. Porque ali estavam os primeiros cordeiros que poderiam receber os seus ensinos. E o evangelizador, não por acaso também, a gente vai aprender no Evangelho, a gente vai aprender as virtudes que Jesus, sobre a humildade. A virtude da humildade. A primeira virtude a ser conquistada na ascensão espiritual. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, se a gente não tiver por pressuposto a virtude da humildade, todas as outras são em vão. Não tem uma base firme, não tem uma base sólida se não for conquistada com humildade. Se não formos cordeiros, se não formos acessíveis ao conhecimento. E eu dizia que o evangelizador tem o primeiro compromisso consigo mesmo. Consigo mesmo. O evangelizador, primeiro, ele tem que lembrar a referência de quem é. Referência de quem é. Porque enquanto não estivermos cientes do que somos, de quem somos, a gente não vai conseguir projetar quem podemos ser, quem podemos nos tornar. Eu sempre falo e brinco, né, da história da... Esqueci. Qual era o nome lá da Dorothy, que ela vai no caminho, encontra o gato? Hã? Não. Não, Alice no País das Maravilhas, é verdade. Alice nos Países das Maravilhas. O bom é que vocês estão tudo atento, tá vendo? Tudo atento, ninguém dormiu. Eu sempre falo lembro aquela passagem da Alice, eu falei Dorothy, é Alice, né? Por isso que eu lembro, o Mágico de Oz era Dorothy mesmo, é Alice. Alice estava no caminho, encontra uma cruzilhada e vê o gato e fala, por onde eu devo ir? E o gato fala, para onde você quer ir? Não sei, então tanto faz. Tanto faz. Se eu não sei quem sou, tanto faz o que eu vou me tornar. Tanto faz. O evangelizador, aquele que segue, aquele que conhece as verdades espirituais, primeiro precisa conhecer quem é, em que momento da evolução ele se encontra. Isso é a humildade do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. É saber quem é. Quais são as suas virtudes, quais são os seus pontos fortes, mas principalmente, quais são os seus pontos fracos. Quais as fragilidades que precisa trabalhar melhor. Esse é o desafio primeiro do evangelizador. Conhecendo-se a si, ele percebe primeiro que ele tem tudo a aprender.
ele tem muito a se desenvolver. E ele consegue se projetar naquilo que são as suas necessidades essenciais. E estamos falando de necessidades do espírito. Ninguém vem aqui hoje numa casa espírita para aprender sobre as necessidades da matéria, que para isso a escola nos ensina, o mundo nos ensina. A vida nos obriga e nos convida a isso. Na casa espírita, nós somos provocados a entender as necessidades do espírito, a compreender as suas fragilidades, a se colocar em estado de submissão ao Criador, a entender a inteligência suprema, a entender que por mais expert que ele seja, por mais que ele seja desenvolvido intelectualmente, por mais que ele tenha um raciocínio rápido e brilhante, por mais inteligência que ele seja, ele é nada perante a inteligência divina. Esse estado de colocar-se como a criatura facilita com que ele se transforme no futuro em co-criador. Até lá, ele vai ser simplesmente a criatura, por mais inteligente que seja. Compreender as necessidades do espírito é desenvolver os recursos do espírito. O centro espírita não vem aqui nos auxiliar a desenvolver as habilidades da oratória, as habilidades do raciocínio rápido, das contas rápidas. Não, isso são recursos materiais. O centro espírita vem nos convidar, como Jesus convidou Pedro, a tomar o alimento do espírito. Tomar o alimento do espírito é meditar. Hoje, para mim, é meditar. Tomar o alimento do espírito, para mim, hoje, é ler. Tomar alimento do espírito, para mim, hoje, é conversar com profundidade. É olhar no semblante daquele com quem você está conversando e extrair, além da fala, a necessidade que ele carrega. Num estágio um pouco mais evoluído, quando a sua filha está te xingando, está te destemperando, está dizendo coisas absurdas que não fazem sentido nenhum, é você ouvir o que está além da fala, a carência, a necessidade de um abraço, um conselho, um desespero, um chamado, um pedido de socorro. Alimentar o espírito é perdoar. Alimentar o espírito é livrar-se das discórdias. Alimentar o espírito é cuidar dessa higiene do espírito, porque o perdão é uma forma de higiene do espírito. Quando Jesus convidou Pedro a apacentar as suas ovelhas, ele estava falando dessa responsabilidade do evangelizador, primeiro consigo mesmo, depois para com aqueles que ele tem sob sua tutela e guarda, a tirar as coisas da visão imediata, da visão curta, míope da matéria e alongá-la para as coisas do Espírito. É fazer com que o evangelizador compreenda e faça compreender que no momento evolutivo em que está, ele traz experiências múltiplas. É compreender que neste estágio, momento espiritual da encarnação, da vivência que está, ele carrega características que vieram de um passado próximo e remoto. Mas ele se dar conta de que nesse instante da evolução, segundo as leis divinas, em especial,
segundo a lei do progresso, ele está em sua melhor condição. Neste momento de vida, o evangelizador, as ovelhas, compreendem que estão no momento em que estão aptas a receberem as coisas divinas e transformarem as experiências passadas. Segundo a didática do espírito Eurípides Barçanufo, nós carregamos uma anterioridade. O que quer dizer? Nós trazemos para a experiência encarnatória um conjunto de experiências passadas, anteriores, que determinam a nossa personalidade atual de acordo com as nossas necessidades. Isso Eurípides chama anterioridade. E ele diz, nos ensina e propõe que é justamente essa ferramenta chamada anterioridade que é ao mesmo tempo o nosso maior patrimônio, mas também a nossa grande carga a ser corrigida. Porque ao tempo que ela nos traz com as necessidades e potencialidades de desenvolvimento, ela também pede reparo. Ela também pede restauração. Ela também pede ressignificação. E agora eu já estou misturando um pouquinho os conceitos de Eurípides com um pouquinho de Jung, com um pouquinho de Joana de Ângeles, quando ela fala de reintegrar, e o Jung falava de reintegrar o nosso aspecto sombrio. Naquela proposta do evangelizador que precisa do autoconhecimento, compreender as suas fragilidades que estão presentes na sua anterioridade, representam a força do espírito, por mais paradoxo que isso possa parecer. Porque quando o espírito compreende que ele ainda não atingiu, por exemplo, é só um exemplo tosco, mas é só para marcar. Quando ele compreende, por exemplo, que ele ainda não desenvolveu o potencial da sua inteligência, é onde ele pode mais passar a desenvolvê-la. Porque até então, se eu não percebi que eu sou embotado ainda, eu continuo bem limitado. E vou seguindo com aquilo que a vida proporciona. Mas quando com Sócrates eu percebo, eu só sei que nada sei, é porque eu percebo que agora eu posso começar a aprender. Então, compreender a sua fragilidade, reintegrar o seu aspecto sombrio, é o primeiro passo para a gente começar a se livrar daquilo que não nos serve mais, potencial de ser o detentor da verdade, ser o dono do rebanho, querer ser o senhor de tudo, querer ter o seu tempo respeitado em tudo. Isso já não serve mais para o espírito que compreende que é luz. A partir desse instante, ele se absolve do seu passado. Quando ele reintegra, quando ele reconhece, respeita e ressignifica a sua anterioridade, ele está lançando agora nova sementeira para o futuro. Como Alice, na encruzilhada, agora ele já sabe para onde ele quer ir. Quando Alice percebesse, eu quero ir, no momento da encruzilhada, para o mundo que me leva às coisas do espírito, agora o gato pode dizer, para ter as coisas do espírito, siga Jesus. Simbolicamente. Mas enquanto Alice não sabia que existia mundos, enquanto Alice não percebia que as coisas que ela fazia as trazia de volta para o mundo, enquanto Alice não percebia a sua ignorância, ela não tinha como se projetar no futuro. Foi preciso, portanto, que a ovelha recebesse o alimento. É o terceiro convite de Jesus. Dentre as ovelhas que estão preparadas, que foram apacentadas, estão em condições de receber,
proporcione a ela o alimento. Para essas já está pronta. Essas já estão em condições de receberem a verdade. Porque agora elas vão poder exercer a maturidade que possuem nas novas escolhas. E o homem prudente, como diz Aristóteles, não só é aquele que sabe o que é, como também aquele que sabe onde quer chegar. Aquele que sabe que para chegar precisa um determinado caminho, e aquele que segue o caminho. Prudência, como lembra Aristóteles, tem 4 momentos: saber onde está, onde quer chegar, que caminho seguir e seguir o caminho que é necessário. Parece óbvio, mas não é isso que a gente faz. Nós estamos no Portal da Luz, casa que prima pelo desenvolvimento dos recursos espirituais de quem aqui está. Acolhe para orientar, orienta para evoluir. As ovelhas que aqui estão recebem o alimento dos evangelizadores e dizem: segundo Jesus, o melhor caminho é esse. É o caminho do perdão. É o caminho da não violência. É o caminho da caridade incondicional. É o caminho do amor ao próximo. É o caminho por extensão do amor que vai até o inimigo. É o caminho que honra pai, honra mãe. É o caminho que não duvida, não vacila e que tem a fé sempre fortalecida. Esse é o caminho que as ovelhas que aqui aportam recebem orientação. Mas essas ovelhas nem todas são prudentes. Mesmo conhecendo ou sendo informadas do caminho, podem fazer escolhas diferentes daquelas que queriam ou diziam querer, e para isso é importante a modificação de pensamento e vontade. E é o último estágio que o evangelizador precisa reforçar. Compreender primeiro o que é espírito, compreender a sua anterioridade, compreender aonde quer chegar, compreender o caminho a seguir. E nessa mudança de pensamento, porque antes ele olhava para o mundo, agora ele olha para o espírito. Nessa mudança de pensamento, a vontade tem que ser fortalecida, porque ao tempo em que ele olha o futuro, a sua condição o arrasta para o passado. A sua anterioridade o ancora no passado. E só com muita vontade ele sai dessa condição do passado. É primordial que o evangelizador em si e no evangelizando fortaleça a vontade daquele que está sendo evangelizado, para que as suas escolhas sejam coerentes com aquilo que o pensamento já lhe direciona, a cada instante. E nisso está, mais uma vez, o alerta de Jesus sobre vigiar e orar. Na força da vontade, a todo instante, prestar atenção nas escolhas. Se as escolhas daquele momento vão te conduzir para um futuro nobre. A vida nos traz muitos convites que nos desviam da rota, mesmo vindo de pessoas que amamos. Não poucas vezes recebemos de seres amados um convite para nos desviar. E não digo convites claros daquele do tipo: hoje é domingo, Portal da Luz que é nada. Vamos ficar dormindo até as 10, depois a gente vai lá na padaria, toma um café diferente e tal. Deixa as coisas Deixa de ser Caxias. Esse é um convite muito fácil de perceber que a gente está sendo conduzido a desviar. Mas existem outros mais sutis.
existem outros mais sutis. E às vezes o convite está numa discussão. Às vezes o convite está numa palavra mal colocada. Está numa intenção da palavra colocada. E ali a gente tem a oportunidade de ser vigilante. Para onde eu quero ir? Eu vou para o embate, compro a briga, faço com que o meu orgulho se coloque e eu vou mostrar que eu tenho toda a razão perante aquela injusta acusação, ou eu vou escolher amar o inimigo, perdoar, seguir adiante e não cair na provocação, às vezes inconsciente, daquele que amamos. E seguimos a nossa vida no caminho do Espírito, no caminho que nos conduz de volta ao abraço paterno. As escolhas são provocadas dia a dia. A vigilância se faz necessária. E quando a gente fala do pensamento, é muito importante, já finalizo mais cedo hoje, é muito importante a gente entender essa questão do pensamento. Sem que a gente se dê conta, a gente é sequestrado pelo nosso dia a dia. Nas rotinas que nós criamos para nós mesmos e naquelas que nos impuseram às vezes, nós agimos mecanicamente. Desperta pela manhã, umas sequências de atos preparatórios, vai ao trabalho, sequência de atos programados para realizar determinadas metas. Alimento mecânico, às vezes, sem pensar no que está sendo consumido, sem honrar o alimento, sem escolher o melhor alimento, sem escolher somente pelo sabor. Isso também é uma atitude de um ser evangelizado. Escolher o que vai se alimentar. Por que motivo eu estou colocando no meu prato este pedaço de carne gordurosa, saborosíssima, em vez dessa quantidade suficiente de grãos? Quem vai me nutrir e quem vai satisfazer a minha vontade? Isso é uma escolha que o ser evangelizado tem que fazer a cada dia, a cada refeição. Num restaurante por quilo, a gente escolhe normalmente pelo sabor, pela aparência, e não pela nutrição, não por aquilo que nos faz bem, sem pensar no amanhã. E esse amanhã, às vezes, é questão de horas. Não é? Na sequência do dia, quando chega ao final, a gente se dá conta de que fez sempre a mesma coisa. Em que em nenhum momento a gente se colocou senhor de nós mesmos para dizer: hoje eu farei isso. Hoje eu investirei meu tempo, minha energia, investirei os meus recursos para um objetivo que me conduza e eleve como espírito. Hoje eu vou escolher, entre aspas, jejuar, entre aspas, tá bem? Me entendam. Jejuar, porque no momento que eu tinha para alimentar o corpo, eu vou fazer uma oração. Eu vou ficar em estado de meditação. Eu vou tranquilizar a minha mente. Eu vou me colocar receptivo às boas influências espirituais. Vou alimentar o espírito e não o corpo. Quando nós somos sequestrados pelos hábitos, pelos automatismos, nós estamos abrindo mão do pensamento, do recurso do espírito, a que denominamos pensamento. Isso é de muita importância a gente compreender. Observar mais os nossos pensamentos. Sair do automatismo
e passar ao estado de observador. Primeiro, observador dos nossos próprios pensamentos. O que está passando toda hora pela minha mente? Não sei se acontece com vocês, comigo com mais frequência. Toda hora eu me pego pensando em um determinado assunto. Toda hora eu me pego pensando o que eu devo fazer a respeito disso. Toda hora eu penso, mas e voto é o mesmo disso. Às vezes muda a carinha, muda o contexto, mas no fundo é só o disso. Esse é o pensamento predominante. E é esse pensamento predominante que, sem que a gente perceba, determina as nossas escolhas. Quando o evangelizador, quando aquele que conhece as coisas de Deus, aquele que entendeu o que é espírito, passa a observar o seu próprio pensamento, ele tem condições de perceber o que está sendo, o que faz sentido para ele. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com isso? Ou quer que eu substitua por um exemplo? Alguém não entendeu? Senão eu substituo. Ninguém fala nada, mas eu vou substituir do mesmo jeito. Um exemplo, às vezes, fala mais, né, do que a teoria. Vamos imaginar que o meu pensamento predominante, aquele que eu não me dou conta, já que eu falei de comida, eu vou falar de comida, pronto. Estou com uma vontade de comer uma carne suculenta. E veio o pensamento de uma carne suculenta. Não é? Aí, ao longo da manhã, você está trabalhando. Você está lá fazendo análise de dados, está ouvindo a testemunha, está conversando com o seu cliente, está atendendo o seu paciente, e toda hora vem, na hora do almoço eu vou comer uma carne. O seu cliente está te mostrando um problema, olha, o senhor pode analisar esse contrato para mim? Claro, olha sim, a cláusula aqui, venda de gado, na hora do almoço eu vou comer. Vocês estão entendendo? Isso é o pensamento que nos sequestra. A nossa referência do dia tem sido o quê? Aquela carne que eu quero consumir. Aí chega na hora do almoço, atrasa, não vou almoçar, acabou a carne, aí você fica com aquilo a tarde inteira. Estava com uma vontade e não tinha carne no restaurante. Fui fazer o grupo de estudo lá no Portal da Luz. Não posso, hoje tem trabalho mediúnico, não posso comer carne, e agora? O que eu faço? E não sei o quê. E a carne tomou conta do seu dia. Esse é o pensamento que nós precisamos aprender a observar. Porque nós não estamos isentos de que ele venha, mas nós temos a responsabilidade de modificá-los quando ele vier. Talvez a gente ainda não chegou no grau de desenvolvimento em que o pensamento predominante seja a caridade. Porque há pessoas que o têm. Há pessoas que pensam o dia todo o que mais podem fazer pelo outro. Esses estão no caminho que conduz a Deus. Esses estão nas reencarnações adiantadas. Mas não são todos que já chegaram. Ainda a gente está pensando na carne. Então, quando chegar o pensamento, eu preciso estar senhor de mim. E eu posso, inclusive, escolher comer a carne, viu? Não estou fazendo aqui apologia contra a carne. Ainda que eu não queira. Mas eu posso escolher comer a carne, mas desde que aquilo seja a minha escolha. E não porque eu fui sequestrado pelo pensamento e dele me tornei refém. O evangelizador, portanto, ele compreende que quando ele modifica esse pensamento predominante, o seu comportamento se altera. Com Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Olha lá, transformação moral. Com Kardec,
É isso que o Kardec fala. Quando eu modifico esse pensamento predominante, quando eu mudo a estrutura com a qual eu penso, eu não penso mais o dia todo em carne, agora eu consigo estruturar o meu pensamento para que ele seja voltado ao perdão, para que ele seja voltado à assistência, para que ele seja voltado àquilo que é a nutrição do espírito, transformação moral. E pelo esforço que empreende para controlar as suas más tendências. Ao passo em que eu passo a olhar para o futuro, olhar o pensamento, observar o que eu quero, as minhas atitudes se modificam. Mas não se modificam porque eu aprendi no Portal da Luz que eu tenho que fazer isso assim, assim, assim. Não, se modificaram porque, pelo meu novo pensamento predominante, aquela atitude já não faz mais sentido. Eu não deixo de falar palavrão porque eu ouvi na evangelização do Portal da Luz que Deus fica triste quando uma criança fala palavrão. Eu deixo de falar palavrão porque no meu pensamento projetado de concórdia, de paz, bem-aventurança, do puro de coração, daquele que tem a paz em si, a violência verbal não tem lugar. Então eu deixo de falar palavrão porque o palavrão é uma violência e eu não quero violência no meu dia. Não faz sentido mais para mim o uso da arma do palavrão. Então eu deixo de falar palavrão não porque é feio, mas porque já não faz sentido para mim. E isso é transformação. Isso é transformação. Meus caros, Jesus convidou Pedro, que hoje faria aniversário, a que se tornasse um divulgador das suas falas, um divulgador da sua verdade, que alimentasse seus cordeiros, que apacentasse suas ovelhas, que oferecesse o alimento para as ovelhas preparadas. E eu quero estar com Pedro, colaborando com o Mestre, para dividir aquilo que compreendo do seu Evangelho e naquilo que eu possa ser útil a todos. Um bom dia.